Galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, vocês já sabem, muito Botafogo de futebol e regatas. Porque eu e o Carlos Eduardo do Fogão Net noticiamos a respeito das sondagens por Pedro Raul e Luiz Henrique especificamente. Não sabem? Então deixem o like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receberem as notificações de todos os vídeos e de todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. E se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Se forem inscritos, tragam mais inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Vamos chegar aí aos 10 mil inscritos, passar disso e depois ir muito além, porque o canal Fabiano Bandeira só fala do Botafogo, que é gigante. Galera, seguinte, depois da vinheta, eu volto. Rápido, né? Pois é. Vamos lá, gente. Agora informações com muita responsabilidade. Eu sempre deixo claro que aqui no canal Fabiano Bandeira eu faço vídeos com opiniões, com análises e também com algumas informações. E nesta semana aconteceu que eu e o Cadu conseguimos algumas informações importantes em conjunto a respeito do Botafogo. E as sondagens por Pedro Raul e Luiz Henrique chamaram a atenção por alguns aspectos. Então eu vou explicar aqui agora com muito critério, muito cuidado, porque na mídia independente do Botafogo a gente não trabalha com fake news. É o seguinte, pessoal, é claro que há sondagens por vários jogadores do Botafogo o tempo inteiro. É um elenco interessante, não ainda estelar, mas um grupo ok, com jogadores jovens e de potencial. Por exemplo, Caio Alexandre, Marcelo, Pedro Raul, Luiz Henrique. Então o mercado sempre vai olhar para time que tem esse tipo de jogador. O Marcos Leite, em duas lives aqui no canal Fabiano Bandeira, o empresário Marcos Leite, deixou isso bem claro. O Montenegro também esteve aqui e não falou nada diferente. Só que, por algumas situações, chamaram a atenção essas sondagens pelo Pedro e pelo Luiz Henrique. E eu vou explicar até detalhadamente com relação a tipo de jogo. Eu estudei um pouquinho, por exemplo, o Napoli, para falar porque eu fico assim pensativo com relação à proposta do time italiano pelo Luiz Henrique. Mas vamos no passo a passo. Primeiramente, o Pedro Raul. Vou começar falando a respeito do extracampo. Gente, há monitoramentos e monitoramentos. Tem uns que são feitos por WhatsApp, são feitos de forma bem informal, com intermediários. Mas com relação ao Lille, tentando saber mais do nosso atacante, houve uma ligação para alguém do comitê gestor do futebol do Botafogo. Isso chama a atenção, uma ligação direta para o dirigente. O Botafogo, através desse dirigente, falou o seguinte, como nós já noticiamos também: Lille, faça o seguinte, proposta formal, vamos conversar. Se vocês chegarem aos valores que nos interessam, a gente faz a negociação. O Lille ficou de analisar e voltar. É isso. Além disso, agora nós vamos para dentro do campo, é um jogador jovem, tem 1,93 m e não é lento, é um jogador dinâmico, consegue fazer uma pressão alta na marcação, segura bem no pivô e ainda faz alguns gols. Só que no ano de 2020, ele jogou pouco ainda pelo Botafogo e competições, início da Copa do Brasil e o Campeonato Estadual, que não dão para termos aquele parâmetro exato do que pode ser o jogador. Eu espero até vê-lo mais no Campeonato Brasileiro e eu espero muito do Pedro Raul. É um jogador que me agrada realmente. Mas, por tudo isso, uma ligação do Lille chama a atenção e tem que ser noticiado assim. Desde que, como nós somos mídia independente do Botafogo, desde que não prejudique o glorioso. O Botafogo sempre à frente. Antes de ser jornalista, eu sou botafoguense. Vocês podem ver aqui pelo backdrop. Depois eu vou até explicar, gente, backdrop, quais são as imagens que tem aqui para vocês. Coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu fale foto por foto. Eu explico num próximo vídeo aí. Então, este foi o Pedro Raul, por isso que chamou a atenção. Agora vem o Luiz Henrique, um jogador ainda mais jovem que atrai um mercado bastante interessante. Porque as duas sondagens que nós conhecemos chamaram também a atenção.
Porque uma foi do Everton, da Inglaterra. O Everton é o rival do Liverpool, lá na cidade de Liverpool, na Inglaterra. É um clube tradicional e que tem um jogador brasileiro que, em alguns aspectos, lembra o Luiz Henrique. É o Richarlison, o pombo da seleção brasileira. O Richarlison, ele também joga por dentro, como um centroavante, mas ele vai muito bem, tanto na ponta esquerda, quanto na ponta direita. O Tite, por exemplo, perguntou ao Abel Braga, que foi treinador do Richarlison no Fluminense, sobre as características do atleta, quando queria convocá-lo lá atrás. O Abel falou, olha, o Richarlison, ele carrega, ele pode jogar por dentro, pode jogar na ponta, que ele vai para dentro mesmo com muita eficiência. Gente, hoje teve um podcast aí do Globoesporte.com, do GE.com agora, com o Vitor Luiz. E o Vitor Luiz falou que o Luiz Henrique é um cavalo, né? Falou alguma coisa nesse sentido. É um touro, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, é uma máquina. O Luiz Henrique, em termos de ataque mesmo, de produção ofensiva. Isso é muito importante, porque o Richarlison, com certeza, está sendo observado por clubes ainda mais saudáveis financeiramente na Europa, para que possa ser negociado em breve. E o Luiz Henrique é um jogador dessas características, que olha para frente, tem dinâmica e vai em direção ao gol. Ele gosta disso. Claro, ele joga muito mais pelos lados. Ainda não vimos o Luiz Henrique jogando como um centroavante, como o Richarlison em várias oportunidades já atuou. Mas isso chama atenção, encaixe de jogo. Para você ficar ligado numa negociação, é bom também você estudar o time que está pensando em levar o jogador para ver se realmente eles têm critério nessa sondagem e depois nessa possível proposta. E aí me chama ainda mais atenção a outra sondagem, que é a do Napoli. O Napoli, que tem como seu maior ídolo o Maradona, o nosso alemão, grande ídolo da história do Botafogo, volante, jogou com Maradona e com Careca lá no Napoli também, nos tempos áureos do clube italiano. Depois de muito tempo no ostracismo, o Napoli voltou com força total. Nos últimos anos, foi 3 vezes vice-campeão italiano, ficando só atrás do Juventus. Em outras oportunidades, ficou em 3º lugar. Nesta temporada, fez a sua pior campanha no campeonato na última década. Terminou em 7º, mas foi campeão da Copa da Itália em cima da própria Juve. Eliminou a Inter de Milão na semifinal e foi campeão em cima da Juve. Gente, o estilo de jogo do time treinado pelo Gattuso, o Gattuso era um volante pegador. Quem lembra do Gattuso atuando aí, principalmente no Milan, sabe que ele batia bastante, tinha muita pegada, mas o time do Napoli com o Gattuso e com os treinadores anteriores também tem um modelo de jogo bastante interessante, com velocidade na saída e fazendo coisas... Claro, gente, hoje o futebol europeu e o futebol brasileiro não se comparam, é outra situação, mas fazendo coisas lá na Itália que o Paulo Autori já começa a tentar fazer aqui no time do Botafogo. Triangulações rápidas, jogadores se aproximando antes do campo de defesa para que a bola seja colocada num espaço e um jogador de velocidade carregue para o ataque. E aí vocês podem ver aqui nessa sequência, olha só. O Honda rouba a bola, liga com o Caio, que já dá de primeira. A bola já está com o Luiz Henrique, que leva para o ataque. É até aquela finalização do Pedro Raul, que ele deveria ter tocado para o Bruno Nazário. Então o Luiz Henrique faz isso muito bem e tende a evoluir ainda mais no futebol italiano, se para lá for. É por isso que nós demos ênfase a essas sondagens. Não é porque a gente quer fazer sensacionalismo ou alguma coisa do tipo. Quem conhece aqui o meu trabalho já sabe, quem conhece também o Cadu sabe como é. E é isso, o Botafogo ele está esperando agora propostas concretas para negociar ou não um dos atletas. Eu nem acredito que saiam os dois, tá bom, gente? Não acredito mesmo, mas o Botafogo pode ter sim uma vida mais saudável financeiramente daqui para frente se vender um atleta. Se eu tivesse que apostar, aí é um feeling, não uma informação, eu apostaria que o Luiz Henrique pudesse sair antes, já que as propostas por ele devem ser bem interessantes. Os dois times conversaram e gostaram do que ouviram. Agora, se vão apresentar e colocar no papel, aí é uma outra situação. Mas eu fiz justamente esse estudo para termos a ciência aí dos times que estão se aproximando para conversar sobre o Luiz Henrique
no Botafogo. Galera, muito mais vídeos vêm por aí, vídeos diários aqui agora no canal, e as lives também seguem acontecendo. Hoje, por exemplo, tem live às 21 horas e 45 minutos. É isso, 21 horas e 45 minutos. Eu, Fabiano Bandeira, estarei aqui com vocês falando tudo a respeito do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E, meus amigos, aqui tem estudo sobre futebol. Um abraço para vocês, saudações alvinegras, estamos juntos e se inscrevam no canal, tragam inscritos e compartilhem. Valeu! You make me